Seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui de mandarim. Meu nome é Lin Ken e bora lá falar de mandarim. Ó, chineses e os números. Esse aqui é um tema que muita gente me pergunta. Fala assim, Lin, caramba, por que o chinês fica mandando texto, né? Tudo em número. O que isso quer dizer? Então os chineses eles estão muito ligados com números. Eles gostam muito dessa questão de usar os números para representar alguma ideia em mandarim. Tá? Então, a primeira coisa é o número 4. O número 4, por que eles têm tanto ódio, raiva do número 4, que eles banem se eles puderem, né? A verdade é que o número 4, a pronúncia dele é S, tá? S, no quarto tom. E a palavra morte é S, ou seja, é a mesma sílaba, porém, com a entonação diferente, os acentos diferentes. E tendo esse acento diferente, mesmo assim eles ficam muito próximos, entendeu? Mesmo tendo essa entonação diferente, na hora de você falar, é muito próximo. E aí eles associam muito o número 4 com a morte. Isso faz com que os chineses odeiem o número 4. Tá? Então, se você for dar um presente, você der um jogo de copos, por exemplo, nunca dê número 4, tá bom? Então, dê outro número, D3, D5, D6, sei lá. Nunca D4. Bom, e aqui você pode ver como é que é um painel, né, do elevador lá na China. Né? Não que todos são assim, mas existe sim modelos como esse. Né? Então você percebe que aqui, ó, 1, 2, 3, não temos 4, vai direto para o 5, 6, 7, né? Depois aqui, ó, 12, 13, não temos 14, né? Foi para direto 15, 16. Depois nós vemos aqui 21, 22, 23, não temos 24, vai para 25, 26, 27 e 28. Então você percebe que nenhum final 4. Por que eles fazem isso? Porque eles acham que o número 4 ele vai te dar azar, né? Simplesmente assim. E inclusive, os outros finais 4, né? Além do número 4 sozinho, né? O 14 e 24, você percebe que eles também acabam tirando também, tá? Todos os prédios são assim? Não são todos que são assim, mas existe esse modelo, tá bom? Só para você ver o nível da crença, né? O nível da importância dos números com os chineses. Então, os chineses realmente liga muito para esse tipo de coisa, tá bom? Eles levam muito a sério, né? Então, se fabricaram um painel de elevador com esse modelo, do jeito que você está vendo aqui, então você percebe o tamanho e importância de você saber sobre os números chineses. Então, não é só sobre mandarim, mas tem que saber também sobre a cultura chinesa. Bom, próximo número é o número 8. Esse número já é diferente do 4 e eles gostam bastante, tá? Então, o número 8, a pronúncia dele é pá, pá, primeiro tom, reto, né? Pá, como se você estivesse cantando, pá. Então, quando você fala pá, ele se assemelha muito à sílaba fá, que também é da mesma entonação. Lógico que um é B e o outro é F, é diferente. Mas o Fá em chinês significa prosperidade. Então o número 8, que lembra Fá de prosperidade, eles já gostam bastante. Então, pegando o mesmo exemplo de jogo de copos que eu falei, não dê número 4, mas dê número 8, né? 8 copinhos. Aí a pessoa geralmente ela vai gostar muito mais, tá bom? Então, Pá e Fá, essa é a ligação entre o 8 e o número e a palavra prosperidade, tá legal? E o próximo número é um conjunto de números, uma sequência de 666 ou 666, né? Então, falando em 666, as pessoas aqui já começam a achar esquisito, né? Falei, peraí, é o número do capeta, é o número do demônio, né? Mas pro mandarim, né, pros chineses, na verdade, nem sempre esse número é uma coisa ruim, tá? Muito pelo contrário, a palavra 6, ou na verdade o conjunto, né, de 666 é positivo para eles, tá bom? Quem for fã de Dragon Ball, por exemplo, em uma das aberturas do Dragon Ball aparece esse número 666 num carrinho do Goku, eu acho, tá? Então, lembre-se, e as pessoas olham para aquilo e acham que, nossa, isso aí é obra do capeta, né? Meu filho não vai assistir esse negócio por causa desse número, dessa abertura aí. Não, para eles, né? Lógico que estamos falando de uma origem japonesa, né? Mas os japoneses, eles também possuem uma ideia positiva em relação a esse conjunto de números, tá bom? Bom, então, o que esse número representa para os chineses? A leitura do número 6 é liu, né? Liu, tá? Então, é liu, liu, liu. Quando você fala liu,
você, ao mesmo tempo, está dizendo que o liu é incrível. Então, é como se você estivesse falando incrível 3 vezes. Incrível, 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 tá? Então, isso associou, então, como algo positivo. E o número 6, eles fazem este movimento aqui, tá? Este sinal aqui para mostrar, tá? É uma espécie de hang loose, né? Que a gente conhece para cá. E a pessoa fala assim, liu, liu. Ela balança assim a mão para você, né? Então, liu, liu, ou liu, liu. Assim ou assim ela faz, tá bom? Então, liu, liu, então significa algo que é incrível, tá bom? Ao mesmo tempo, existe uma outra palavra que remete a uma ideia positiva, tá? Essa palavra é niu, segundo tom. Niu, ele sobe, né? Então, quando você fala niu, ele significa literalmente boi, né? Fala assim, nossa, mas o que tem a ver boi, né? Quando a pessoa... existe uma expressão daí, né? Que ele fala assim, ó, ni han niu, tá? Ni han niu, tá? Então, ni han niu significa você é muito boi, né? E isso quer dizer uma coisa boa também, tá? Parece piada, mas não é, né? Então, tipo, você é gado na China, tem uma ideia totalmente contrária. Enfim, então, ni han niu significa você é muito boi. E quando você está falando você é muito boi, está dizendo que você é muito foda. Você é muito top. Entendeu? Você é muito top. Quando você fala ni han niu. Então, liu, liu, liu e claro, né? O niu, ele tem uma pronúncia muito parecida com liu. Então, liu, niu, tipo, meio que lembra, né? Lógico que eu sei que a consoante é diferente, né? Dá para perceber a diferença, mas eles consideram que é até próximo. Então, você pode acabar associando, então, a palavra liu, liu, liu pelo algo que é incrível, ou quando você é muito top ou muito foda, tá legal? Então, esse é a relação do número 6. E o próximo é esse conjunto de número também, é o 520. 520 em mandarim é o erlin, tá? 520. O erlin, ele vai assemelhar com esta palavra aqui, que é o wo ai ni, tá? Tipo assim, é parecido, lembra, mas é igual? Não é igual. Assim, comenta aí, vai. Comenta aí aqui embaixo no comentário. Quero saber de você. O que você achou se o Aini é parecido com o Whirling, tá? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Pra mim, mais ou menos, tá? Pode ser que lembre um pouco, mas não é tão próximo assim, tá? Mas para os chineses, acreditam que eles acreditam que tem uma ligação aqui, né? Eles utilizam o Whirling como uma mensagem, né? Então a pessoa troca mensagem amorosa e ela escreve 520 no final. E esse 520 significa eu te amo, tá? Então, 我爱你 Whirling, Whirling 我爱你 Whirling. Enfim, comenta aqui, eu quero saber sua opinião sobre esse número, se você acha parecido ou não, tá? Depois nós temos o 1314. 1314 é 1314, né? 1314 é 1314, tá? 1314. 1314. Esse aqui, já, na minha opinião, já parece bem mais, tá? Então, para a vida toda, né? Para a vida toda, em chinês é 一生一世. 一生一世, tá? Então, 一生一世é muito parecido com 1314. Né? Então, esse aqui eu concordo. Esse aqui eu acredito que é bem parecido, tá? Então, de novo. 1314. 一生一世, tá? 一生一世, 1314. É bem parecido sim, vai? Então, se você não acha também, comenta aqui porque que você não acha, tá? Então, coloca lá. Eu quero saber a opinião de você aí. O que você achou desses números aqui, se são parecidos ou não, tá bom? Então, esse daqui significa para a vida toda. Então, eu posso dizer, eu quero ficar com você para a vida toda. Né? Então, para a vida toda, a pessoa vai escrever 1314 no final, tá? Eu quero cuidar do seu lado 1314. Né? Então, só para você entender. Então, essas mensagens, para eles, é um atalho, podemos assim dizer, e é o jeito que eles se comunicam virtualmente, digitalmente, tá legal? É bem engraçado, bem diferente isso mesmo, né? Bom, então, próximo assunto é entonações, tá? Essa aqui é uma das dúvidas que mais aparecem para mim também, né? Qual que é a diferença do segundo tom e do terceiro tom, né? Muita gente me pergunta e fala, Lin, para mim é tudo igual, para mim os dois assim são muito parecidos, eu não consigo diferenciar. A real é que o terceiro tom, ele é um pouco mais esticadão, tá? Então, esse daqui você fala assim, ó, a, só sobe, tá? Então, você começa embaixo e você sobe. Então, fica a.
Esse daqui, você vai descer e subir, né? Conforme o desenho aqui da entonação, né? Do acento aqui, ó. Então, você vai descer e subir. Então, fica a. Então, esse a é diferente do a. Ok? Agora, você pode chegar, mesmo depois dessa minha explicação, e falar assim, Lin, continua sendo igual para mim. Né? Se vira. E é o seguinte, eu consigo trazer para você sim um modelo e eu posso provar para você que você já sabe diferenciar essas duas entonações, tá? Vou usar o português agora ao meu favor. Quando você faz uma pergunta em português mesmo, normalmente você vai usar o segundo tom. Você fala assim, não é? Esse é o segundo tom. É você? Você? Esse C no final é assim. Seu nome é João? Seu nome é Maria? Ia? Ão? Você percebe que todos eles sobem, né? Ou então situações como você fala assim, ó. Oi? Que? Hein? Ou seja, todas as vezes que você vai fazer uma pergunta em português mesmo, você acaba usando o segundo tom inconscientemente. E agora no mandarim, basta você resgatar essa sua memória dessa função que você já tem para você reproduzir esse som. Simples assim. Uou! E do outro lado nós temos o terceiro tom. O terceiro tom você também sabe em português, tá? É aquele momento que você fala assim, ó. Entendeu? Então, quando você está concordando com alguém, tipo, você falando ou né? Você vai perceber que é exatamente o mesmo tom. E o e o você consegue, com certeza, reproduzir som sem falha. Então, basta você resgatar essa informação e reproduzir aqui no mandarim. Batata, né? Então, isso daqui é uma dica de ouro. Bom, e sobre pronúncia, essas duas palavras aqui também causam muita discórdia, né? Esse daqui sem o G no final e esse aqui com G no final, tá? Toda vez que você ver a palavra A em mandarim, normalmente, tá? Lógico que existem exceções, mas normalmente você vai ler ele de uma forma bem aberta, tá? Então aqui ficaria an, como se você falasse a letra A mesmo, fica an, ok? Não é an, tá bom? É an, aberto. Agora esse daqui, né? Vou falar mais uma vez e você vai perceber que no finalzinho a minha boca ela fecha. Então eu faço assim, ó. An. Pode ser que você não coloque a língua entre os dentes, tá? É opcional, lógico. Você pode simplesmente fechar os lábios. An. Os lábios não, os dentes. An. Então você fecha os dentes, tá? Então, existem essas duas formas de você pronunciar, tá? Ou qualquer outra forma que você consiga, desde que saia o mesmo som que eu estou fazendo. An. Ok? E quando você tem o G, você não vai fechar, você não vai colocar a língua entre os dentes e você não vai encostar também os dentes no final. Então é como se você estivesse falando a sílaba e de repente esse som sumisse, a sua voz sumisse e a sua boca continuasse aberto por, sei lá, meio segundo no final. Então aqui ficaria an. Minha boca está aberta. Lógico que eu estou forçando agora só para você entender. Na vida real ninguém fala assim, tá bom? Mas aqui eu estou forçando para você entender. Então é an, o primeiro, e esse daqui é an, ok? Então essa é a mega dica que eu dou para você, de fechar a boca e não fechar a boca quando tem o G, ok? E isso acontece também com esses dois aqui. Esse daqui, agora sim, é an, tá? An. Então você vai juntar de novo, né? A língua entre os dentes ou fechar os dentes. An. Tá? Tanto faz. Agora, esse daqui, você com o G, mesma coisa. Você vai abrir, né, e você não vai fechar a boca no final. Então, ficaria a boca está aberta. Ok? Então, ele é um pouco mais nasalado, podemos dizer. Então, ok? Então, são esses dois a diferença. Com G, sem G. Beleza? Bom, depois nós temos aqui esta dica aqui, ó. Quando você vê a palavra iu, né, que é uma junção de duas, na verdade de um semivogal e de um vogal, né, você vai ler desta maneira aqui assim, ó. Então é iou, tá?
Então, toda vez que você ver escrito isso daqui, você vai ler isso daqui, tá? Você não vai escrever isso daqui, você vai escrever esse daqui. Você só vai ler isso daqui, tá bom? Então, por exemplo, o número 6, né, que seria liu, liu, como se tivesse um O aqui no meio. Liu, tá? Você não vai falar liu, não é liu, é liu, tá? Então, liu. Aqui, número 9, jiu, jiu, tá? Como se tivesse um O mesmo, tá bom? Depois você tem outra palavra maior aqui, né? É uma palavra dissilábica, que seria xiuxi, xiuxi, tá? Xiu, ok? Então, xiuxi significa descansar, é o verbo descansar, tá? Então, quem tá precisando xiuxi, comenta aí também, fala eu tô precisando xiuxi, manda aí, tá bom? E por último, nós temos aqui chou chou ni, tá? Chou chou ni, tá? Chou chou ni. Chou chou ni significa quando alguém está pedindo um favor, fala assim, chou chou ni. Então, tipo assim, por favor, me ajuda, né? Nossa, eu tô te pedindo. Chou chou ni. Putz, tem como você, sei lá, me dá um café de graça? Chou chou ni. Ou, chou chou ni, me dá uma carona. Ou, chou chou ni, me dá um aumento, né? Pra quem quer pedir aumento pro chefe. Chou chou ni, me dá um presente de Natal, aquele que custa 5 mil reais que eu adoro tanto, sei lá. Então, assim, imagine qualquer coisa que você esteja pedindo pra alguém, você usa chou chou ni, tá? E eles fazem realmente esse movimento aqui toda vez que for pedir algo, tá bom? Então, de novo, liu, jiu, xiuxi e chou chou ni, ok? Chou chou ni é uma expressão, beleza? Como vocês sabem, eu adoro abrir caixinha de perguntas lá no meu Instagram, né? E eu resolvi abrir uma, né? Porque eu vi que muita gente achava que aprender chinês mandarim era chato, né? Uma opinião, assim, bem sincera da galera. Eu gosto muito dessa pegada de ser sincero, né, com as pessoas. E as pessoas sentiram vontade de falar pra mim, pô, Lin, eu acho chato pra caramba estudar mandarim, né? E aí comecei a falar assim, não, beleza, vou abrir uma outra caixinha aqui perguntando pra você por que você acha chato aprender mandarim. Eu queria entender um pouco mais por que as pessoas estavam achando isso, tá? E aí eu cheguei a, basicamente, lógico, eu tinha várias respostas, mas 3 respostas, tá? Que mais pessoas comentaram aí na caixinha. E o primeiro que era cansativo demais estudar mandarim, tá? E aí eu queria dizer para você que eu adoro estudar, né, sobre mente humana, né? Eu gosto muito da área de desenvolvimento humano, eu estudo muito por conta. E eu posso dizer para você que esse fenômeno acontece porque o seu cérebro ele gosta de economizar energia, tá? Então o seu cérebro é uma máquina de economizar energia. O que isso quer dizer? Que a gente não gosta de fazer esforço físico ou mental, ponto, tá? Então você pode até gostar, mas o seu cérebro não gosta, entendeu? É meio esquisito se pensar assim, né? Mas imagina assim, pensa, eu e você, a gente está na época das cavernas e depois de um dia inteiro caçando, né, a gente finalmente consegue um javali. Então a gente fica feliz da vida porque a gente consegue caçar um javali e a gente vai levar esse javali para nossa tribo, alimentar nossas famílias lá na tribo. Só que de repente começa a aparecer um urso enorme atrás da gente. Naquele momento a gente estava cansado, final da tarde, gastaram um monte de energia caçando, né, esse javali maldito. Aparece um urso para atrapalhar. E aí nesse momento a gente consegue correr, né? Aí sobe em cima de uma árvore e se livra do urso, né? O urso não consegue subir, não consegue pegar a gente, e aí a gente começa a pensar, seu cérebro começa a pensar, fala assim, olha só, se eu não tivesse economizado a energia de vocês dois, com certeza vocês seriam devorados pelo urso que apareceu. Ou seja, seu cérebro instintivamente aprendeu que guardar energia era necessário para a sobrevivência. Hoje, a gente não gasta tanta energia mais, a gente não tem mais urso na sociedade para engolir a gente, mas o nosso cérebro ainda não acompanhou essa evolução, né? A evolução do ser humano, ela não acompanhou a evolução fisiológica, tá? Então, a gente ainda continua querendo economizar energia, por isso que a gente gosta muito de comidas calóricas e de açúcar, porque dá energia instantânea. Enfim, aprender idioma gasta energia e o cérebro odeia. Tá, então o seu cérebro não gosta. O seu cérebro prefere ficar sentado no sofá assistindo um filme do que você ir para academia, por exemplo, né? É muito mais atraente aquilo. O seu cérebro parece que puxa você pro sofá ao invés de te puxar para academia, né? Bom, então esse aqui é a forma como eu posso te contribuir, dizendo para você que é normal você estar
se sentir cansado e não querer estudar mandarim, tá? É normal. Todo mundo sente isso, tá? É fisiológico. E o segundo e o objetivo, né, para você, na verdade, é interessante você ter, então, um objetivo claro, tá? Por que você está estudando mandarim, por qual motivo? E também acrescentar a disciplina, tá? Então, se você tiver um objetivo claro e você disciplina, você consegue lutar contra esse cansaço, tá? Essa questão do cérebro não querer gastar energia mais para estudar, tá bom? Então, se você não tem, reflete um pouquinho, ou escreva aqui embaixo, deixa eu saber qual que é o seu objetivo, tá? E de que maneira você aplica a disciplina, de que maneira você exercita a sua disciplina, tá bom? Então, se você tiver esses dois bem claros, bem setados, com certeza você consegue lidar com o cansaço, tá legal? E o segundo, mais votado, é resultado demorado. Então, a pessoa falava que era chato estudar mandarim porque para você ter um resultado ele demorava demais, tá? Então, isso fazia com que as pessoas achavam chato estudar mandarim. E a real, né, é que o cérebro não gosta de recompensa de longo prazo, tá? Esse R aqui é R de recompensa. O cérebro ele gosta muito mais da recompensa imediata, tá? Então, o cérebro não gosta de pensar, né, daqui a 5 anos, 10 anos. O cérebro gosta de pensar no agora. Eu quero brigadeiro agora, quero comer chocolate agora. Não estou pensando no meu diabetes, que isso que pode me causar daqui a 5 anos, 10 anos, né? Ah, eu estou nervoso, eu preciso fumar agora. Então, não ligo se a longo prazo eu vou ter meu pulmão, né, tudo zoado. Enfim, você percebe que o quê? Que a recompensa imediata, ela é sempre preferível para o cérebro. Só que qual o problema? Quem estuda mandarim sabe que não é uma recompensa imediata. E aí seu cérebro vai te sabotar porque mandarim não é atrativo, porque não te traz uma recompensa imediata. Você só vai conseguir se comunicar em mandarim depois de meses estudando, ou talvez anos estudando, né? Então, é uma recompensa a longo prazo. Então, saiba que essa dinâmica do seu cérebro é normal também, tá bom? E como o resultado leva, né, meses ou anos, pode ser que o seu cérebro acabe te sabotando por causa disso, tá bom? Então, é interessante que antes de você falar bem, você vai falar mal, tá? O que isso quer dizer? Porque muitas vezes o que mais desmotiva, além do recompensa a longo prazo, é que a pessoa, ela sente que ela fala mal, né? Então, se ela fala mal, ela não está conseguindo enxergar a recompensa imediata, né? Então, quero dizer para você que antes de você falar bem mandarim, você vai falar mal mandarim. E isso é normal, você está no caminho. Antes de eu falar bem português, eu tive que falar mal português. Então, eu falei muitos anos mal português para eu poder conseguir falar bem português. E até hoje eu nem falo tão bem assim, tá? Então, saiba disso. Antes de falar bem, você vai falar mal. E o terceiro que as pessoas estavam falando que era um processo muito solitário, o estudo de mandarim, e que as pessoas em volta desmotivam ela, tá? Então, nessa situação já não é algo que é do seu controle, né? Nem do meu controle. Eu não consigo falar para essa pessoa, falar, olha, você tem que apoiar essa pessoa que está estudando mandarim. Não vai adiantar, né? Então a pessoa muitas vezes até, além de desmotivar, ainda faz piadinha, né? Ah, e aí, Xing Ling, Xing Chang Chong, sei lá, né? Essas brincadeiras bobas que as pessoas fazem, né? Que eu escuto isso toda hora. Enfim, é tudo acostumado. A pergunta que você deve se fazer, na verdade, é essa daqui, ó. Eles chegaram onde eu quero chegar? Tá? Quando você pensa dessa maneira, você vai perceber que a opinião dessa pessoa não importa mais para você, né? Porque ela não chegou onde você quer chegar. E se ela não chegou onde você quer chegar, por que você deve dar ouvidos a ela, né? Então isso me tirou um peso nas costas também na época que eu estava estudando, né? Então até hoje eu estudo muita coisa e as pessoas também nem sempre aprovam, mas paciência. E a segunda pergunta-chave que você deve fazer é: o que eu estou fazendo hoje, nesse momento, ou deixando de fazer, né? Dependendo do caso, me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Então eu tenho o objetivo de saber falar mandarim. Se eu der ouvidos a essas pessoas que me desmotivam,
Se eu der ouvidos a eles, isso vai me afastar ou vai me aproximar do meu objetivo, que é aprender mandarim? Vai me afastar. Então, não dê ouvidos. Ou, falando um pouco mais sobre disciplina, né? Desmotivação, sei lá. Eu estou desmotivado para estudar. Se eu deixar de estudar e ficar vendo série, isso vai me aproximar ou vai me afastar do meu objetivo? Vai me afastar. Então, vou estudar. Pegue o que você achar que vale a pena para você, tá? Mas eu estou dizendo um negócio, uma estratégia mental para mim, tá? Eu acredito que esses dois aqui vai fazer uma diferença para você. Só que para mim, essa segunda pergunta aqui, lógico que a primeira também é importante, mas essa segunda pergunta aqui começou a ser uma bússola para mim na hora de eu executar. Porque antes eu era muito emotivo, né? Ainda sou, mas toda a emoção que eu pensava, não tô com vontade, ponto. Aí eu ia falar, então se eu não tô com vontade, não vou fazer. Então você percebe que tipo, eu atendia literalmente às minhas emoções, seja ela uma preguiça, seja ela uma procrastinação, seja ela qualquer coisa. Só que com essa pergunta, eu passei a mudar minha métrica de se eu ouço ou não as minhas emoções. Então, em vez de eu ficar ouvindo minha emoção, né, de preguiça, de procrastinação, eu começo a me perguntar, tá, se eu fizer tal coisa, ou se eu não fizer tal coisa, isso vai me aproximar ou me afastar? Então vai me afastar, então não vou fazer, ou vou fazer, né? Vai me aproximar, então eu vou fazer, entendeu? Então, isso daqui, de verdade, pra mim fez uma diferença, tá? Então, veja aí se isso faz sentido pra você. E se fez, eu quero saber, comenta aqui também embaixo, que eu quero ouvir de você, quero ler de você, que isso aqui, se isso aqui faz sentido pra você, se isso daqui você já aplicou, como foi, conta aí que eu quero saber. Bom, agora falando um pouco sobre mandarim, né? Vou ensinar você a comparar duas coisas em mandarim. Existem duas formas de você comparar, tá? A primeira forma aqui é o bijiao, tá? Essa palavrinha bijiao, bijiao. Bijiao significa comparando, né? Comparando entre duas coisas, tá bom? Então, por exemplo, Santa Catarina e Piauí. Então, estou dizendo aqui dois estados, Santa Catarina e Piauí. Santa Catarina, bijiao冷, 冷 significa frio, tá? Ou seja, Santa Catarina e Piauí, Santa Catarina é mais frio, tá? Então esse bijiao冷, você pode entender ele como sendo mais frio, tá? Então você percebe que, qual que é a estrutura aqui da gramática? Você apresenta dois elementos, seja dois estados, duas cidades, dois objetos, duas pessoas, dois animais, qualquer coisa. E aí você vai repetir, né, você vai indicar, que está em azul aqui, aquele que você quer dar o tributo, né? Então, se Santa Catarina e Piauí, qual dos dois que você quer dizer que é frio? Santa Catarina. Então você vai repetir Santa Catarina, entendeu? Exemplo 2. 公车和火车, tá? 公车é ônibus, busão. Então, busão e 火车é trem, tá? 火车比较大. O trem é é grande, mais grande, ou seja, maior, tá? Então, em mandarim é mais grande. Por isso que se você pegar um nativo e se ele quiser falar maior, ele vai falar mais grande em português, porque na cabeça dele a estrutura é essa daqui, tá bom? É bizarro. Então, 公车和火车, o ônibus e trem, 火车比较大. O trem é mais grande, o trem é maior, beleza? Então, você percebe que o bijiao é uma forma de você estar comparando duas coisas aqui, tá bom? E a segunda forma de você tá comparando é usando o pi, somente o pi, sem o jiao, tá? Então, em vez de você usar bijiao, você usa o pi. Quando você usa o pi, ele fica um pouco mais simples. Porém, você precisa entender que existe uma estrutura correta para isso, tá? Porque aqui, ó, vamos supor, Santa Catarina e Piauí. Aqui eu vou repetir Santa Catarina, foi o primeiro que eu falei. Aqui, ó, eu não peguei a primeira, eu peguei a segunda, o segundo elemento que é o trem, né? Então eu peguei o trem, é mais grande, trem é maior, tá? Então aqui independente, eu posso falar 公车, 火车 ou 火车 e 公车, tipo, eu posso inverter aqui, não faz diferença nenhuma aqui, tá bom? A segunda forma de você estar comparando em mandarim seria usando esse pi, tá? Em vez de você usar bijiao, você usa somente o pi, ok? Aí, por exemplo, aqui no interior, nesse slide aqui do bijiao, você percebe que eu uso o elemento A e o elemento B, né? Aqui tanto faz, eu posso estar falando Piauí primeiro, não tem problema. Aqui, 公车, 火车, eu posso inverter também a ordem, não tem problema. Por quê? Porque depois eu repito, né? Eu falo que esta coisa aqui, né,
ele tem a característica esse daqui, né? Então eu acabo meio que repetindo a palavra, então tudo bem. Então tanto faz se eu inverter aqui e aqui no começo, não tem problema nenhum. Antes da vírgula, eu posso fazer o que eu quiser. Já nesse caso, não. Nesse caso aqui, você precisa entender que tem uma estrutura específica para isso. Que estrutura é essa? Todo adjetivo, atributo, característica aqui no final, ele vai estar sempre referindo ao primeiro elemento que você colocar na frase. Então, Santa Catarina, Piauí, Lã. Estou dizendo que Santa Catarina em relação, né, comparando com Piauí, frio. Então, a palavra frio é sempre relacionada ao primeiro elemento da frase, tá? Então, isso aqui tem que tomar muito cuidado, tá? O Pi é mais simples, mas tem esse cuidado aqui. Eu posso inverter isso também, né? Se eu quiser, desde que eu mude o atributo no final, como esse exemplo aqui, ó. Então, se eu falar Piauí, Pi, Santa Catarina, J, né? Então, seria o quê? Piauí, comparando com Santa Catarina, quente, né? Então, eu mudei o atributo. E mesmo assim, ele continua. Esse daqui, ele pertence ao primeiro elemento, tá legal? Então, você tem que saber no básico, assim, no mínimo, na verdade, sobre essas informações para você poder usar a palavra pi. E nós temos aqui também, ó, gongche bi huoche xiao, ou seja, ônibus em relação, né, comparando com o trem, pequeno. Então, pequeno é o quê? É o ônibus. Huoche bi gongche da. Inverti aqui, beleza, inverti, mas você tem que mudar então a característica aqui no final, né? O adjetivo. Então, 火车比公车大 seria o trem comparando com o ônibus grande. Então, o grande está atribuindo ao 火车, ok? Então, só precisa tomar cuidado com essa questão aqui, tá? Para você não confundir gramaticalmente em relação ao uso estrutural da palavra pi como comparação em mandarim. Bom, pergunta, né? Como que a gente faz uma pergunta? Existem vários elementos que a gente faz pergunta em mandarim e eu quero trabalhar com você hoje especificamente a palavra chama, tá? Chama significa o que ou qual, né? O pessoal ainda brinca, né? O chama é a chama, né? Chama, esquece, chama. Então, chama, ele vem daí também, nunca mais vai esquecer essa palavra, né? Então, chama é o que ou qual. Se eu quiser falar assim, ó, ni jiao shama seria você chama o que? Ou seja, qual o seu nome, né? Se eu falar ni chi shama, seria você come o quê? Verbo jiao, chamar, verbo chi, comer. E por último, ni shuo shama. Ni shuo shama, você fala o quê? Tá? Shuo é o verbo falar. Então, de novo, ni jiao shama, ni chi shama e ni shuo shama. Ok? E se eu juntar aqui, ó, shama shihou, né? É diferente. Antes era só shama, agora aqui é shama shihou. Quando você coloca shihou, significa momento. Shama é qual, né? O que ou qual. Então, nesse caso, qual? Qual o momento? Então, qual momento significa quando, tá? Então, shama shihou em chinês significa quando. Ni shama shihou shui jiao. Ni shama shihou shui jiao. Ou seja, você quando shui jiao é dormir. Então, quando que você dorme? Ou seja, está dizendo que horas que você dorme, né? Ni shama shihou shui jiao, ok? Depois, ni shama shihou gongzuo, ou seja, você quando, gongzuo é trabalhar. Quando que você trabalha, tá? E por último, ni shama shihou chi fan. Chi fan é o verbo comer, no caso de ter uma refeição. Então, quando você tem a refeição, aí pode ser café da manhã, almoço ou janta. Então, depende do contexto, tá bom? Então, uma leitura aqui só para você conseguir pegar parte da entonação, parte da pronúncia, tá? Ó, ni shama shihou shui jiao. Ni shama shihou shui jiao. Ni shama shihou gongzuo. Ni shama shihou gongzuo. E por último, ni shama shihou chi fan. Ni shama shihou chi fan. Ok? Então, esse daqui é o shama shihou. Usou somente shama é o que ou qual. Usou shama shihou é quando. Então, uma mega revisão aqui para você ver tudo que a gente aprendeu hoje nessa mega aula aqui. Então, o chinês e os números, né? A importância de você entender, né? Que os chineses ligam realmente para o número e existem as simbologias aí, através de conjunto, uma sequência de número, que eles respeitam muito, que eles usam muito no mundo digital. As pronúncias, né? Da entonação, da pronunciação das sílabas que são mais nasalados, né? Tudo isso a gente falou também. Nós vimos por que aprender
mandarim é chato, né, o que as pessoas acham, e eu acabei dando algumas dicas assim, pessoais ou dos estudos que eu fiz para você entender um pouquinho também dos mecanismos, que é importante você também se conhecer. Falar um pouco de comparação, né, como é que a gente compara duas coisas. Nós vimos também o uso do xamã, sendo o que ou qual, e também o uso do xamã shihou, que seria qual momento ou quando. Tudo isso a gente viu em pouquíssimos minutos que você está aqui comigo. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula. Xie xie, zaijian.